Você já percebeu que quanto mais perto de Deus você fica, mais sozinho você parece estar? Há um preço silencioso que poucos ousam pagar. Hoje quero compartilhar com vocês uma verdade que tem transformado a vida de muitos servos de Deus ao longo dos séculos, mas que também tem causado dor e isolamento em seus corações. Estamos falando sobre o dom do discernimento espiritual, essa capacidade sobrenatural que o Senhor concede aos seus filhos para enxergar além das aparências, para perceber o que está oculto aos olhos naturais. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que o Espírito Santo usou poderosamente no século XIX, costumava dizer que o discernimento é como uma espada de dois gumes. Protege quem a possui, mas também separa. Spurgeon viveu isso na própria pele. Ele enfrentou críticas severas de seus contemporâneos, justamente porque conseguia enxergar os desvios doutrinários que muitos líderes religiosos de sua época não queriam admitir. O príncipe dos pregadores sabia que quanto mais clara se torna nossa visão espiritual, mais solitária pode se tornar nossa caminhada. Quero que você compreenda algo fundamental. O discernimento não é um dom para nos tornar superiores aos outros, mas para nos proteger e nos aproximar ainda mais do coração de Deus. Quando o Senhor abre nossos olhos espirituais, começamos a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Enxergamos intenções por trás de palavras bonitas, discernimos espíritos por trás de sorrisos calorosos, identificamos falsidade onde outros veem apenas gentileza. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Perceba que o discernimento vem com a maturidade espiritual, com a prática constante de estar na presença de Deus. Não é algo que conquistamos da noite para o dia, mas um presente que o Pai Celestial concede àqueles que buscam intimidade com Ele. Agora deixe-me ser sincero com você. Esse dom precioso vem acompanhado de um peso que nem todos estão dispostos a carregar. Quando Deus abre seus olhos, você começa a ver o que há de errado nas conversas aparentemente inocentes, nos relacionamentos que parecem saudáveis, nas amizades que se mostram verdadeiras apenas na superfície. E aqui está o grande desafio. Você não consegue mais fingir que não vê. Sua consciência não permite mais que você participe de certas conversas, que frequente certos ambientes, que mantenha certas companhias. É nesse momento que o afastamento começa. Não porque você se tornou orgulhoso ou superior, mas porque seus valores mudaram, sua percepção se aprofundou, seus padrões se elevaram. As pessoas ao seu redor podem não entender essa transformação. Elas podem achar que você ficou chato, rígido demais, radical. Na verdade, o que aconteceu foi que você começou a enxergar com os olhos de Deus, e isso naturalmente cria uma separação entre você e aqueles que ainda caminham segundo os padrões do mundo. O apóstolo Paulo nos alerta em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja que interessante. Aqueles que não possuem o discernimento espiritual não conseguem compreender suas escolhas, suas decisões, seus afastamentos. Para eles, você está exagerando, sendo fanático, perdendo a noção da realidade. Mas a verdade, meus queridos, é que você está ganhando uma nova realidade. Uma realidade espiritual que transcende o que é visível e temporal. Você está sendo treinado por Deus para batalhas que exigem sensibilidade espiritual aguçada. O Senhor está preparando você para uma jornada mais profunda com Ele, e nem todos podem ou querem seguir nesse caminho. Pense comigo. Quando Jesus chamou seus discípulos para segui-lo, Ele não prometeu que seria fácil ou popular. Pelo contrário, Ele deixou claro que haveria custos. E um desses custos é justamente o afastamento de pessoas que não compreendem ou não aceitam o chamado que está sobre sua vida. Você já experimentou isso? Já sentiu aquele aperto no coração ao perceber que amigos de longa data não entendem mais suas escolhas, que familiares questionam seu compromisso com Deus? Essa é a realidade de quem desenvolve o dom do discernimento.
Você começa a perceber falsidade em relacionamentos que antes considerava genuínos. Identifica manipulação, onde outros veem apenas liderança carismática. Reconhece engano espiritual, onde muitos enxergam apenas manifestações poderosas. Isso, meus irmãos, isso dói. Dói porque significa abrir mão de conexões que pareciam importantes. Significa nadar contra a corrente, enquanto todos ao seu redor seguem o fluxo. Mas aqui está a beleza desse processo. Cada pessoa que se afasta porque não compreende seu discernimento, abre espaço para que Deus preencha ainda mais sua vida. Cada relacionamento superficial que termina, cria oportunidade para conexões mais profundas e verdadeiras. Cada porta que se fecha na esfera humana representa uma janela que se abre na dimensão espiritual. O profeta Jeremias conhecia bem esse sentimento de solidão que acompanha o discernimento. Ele foi chamado por Deus para proclamar verdades que ninguém queria ouvir, para alertar sobre perigos que ninguém queria reconhecer. Resultado, foi rejeitado, perseguido, incompreendido. Mas mesmo em meio a tudo isso, Jeremias tinha algo que compensava toda a dor. Uma intimidade profunda com o Deus que o chamara. Se você está assistindo este vídeo e está se sentindo sozinho porque desenvolveu discernimento espiritual, quero que você saiba que não está sozinho de verdade. Deus está mais perto de você do que nunca. Ele está usando esse processo para moldar seu caráter, para refinar sua fé, para prepará-lo para propósitos maiores. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Aqui compartilhamos mensagens que fortalecerão sua jornada espiritual. Além disso, preparamos um material especial para você que deseja aprofundar ainda mais sua comunhão com Deus. É o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Você encontrará o link no primeiro comentário fixado. Esse material vai ajudá-lo nessa caminhada de discernimento e proximidade com o Senhor. Entenda uma verdade profunda que poucos pregadores têm coragem de dizer. O discernimento espiritual é como uma luz acesa em um quarto escuro. Quanto mais forte essa luz brilha em você, mais claramente você enxerga não apenas o caminho certo, mas também todos os obstáculos, todas as armadilhas, todas as pessoas que preferem permanecer na escuridão. E aqui está o ponto crucial. Nem todos querem que essa luz brilhe, porque ela expõe o que está oculto. Quando você começa a desenvolver discernimento, sua percepção sobre as pessoas muda completamente. Você não julga pela aparência externa, não se deixa enganar por palavras bem elaboradas ou gestos religiosos impressionantes. Você passa a perceber o coração, as intenções verdadeiras, os frutos reais que uma pessoa produz. E isso, meus amados, isso incomoda profundamente aqueles que vivem de aparências. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 7, versículos 15 e 16. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Veja que o Mestre nos alertou que haveria pessoas disfarçadas, pessoas que aparentam ser o que não são. E como identificamos essas pessoas? Pelos frutos. Mas para enxergar os frutos verdadeiros, você precisa de discernimento. O problema é que quando você começa a identificar esses falsos profetas, essas ovelhas disfarçadas, você naturalmente se afasta. Você não consegue mais participar de conversas vazias sobre espiritualidade superficial. Não consegue mais frequentar ambientes onde a presença de Deus é apenas um teatro bem ensaiado. Não consegue mais manter amizades com pessoas que falam de Deus aos domingos, mas vivem para o mundo durante a semana inteira. Esse afastamento não é escolha sua no sentido de orgulho ou superioridade. É uma consequência natural de você estar sendo transformado à imagem de Cristo. Pense numa borboleta que sai do casulo. Ela não volta para viver como lagarta novamente, não porque despreza as lagartas, mas porque sua natureza mudou completamente. Da mesma forma, quando Deus transforma sua visão espiritual, você não consegue mais viver nos mesmos padrões de antes. E aqui surge uma dor muito real: a solidão. Sim, meus irmãos, vamos falar sobre essa solidão que acompanha quem tem discernimento. Você se vê em meio a multidões, mas se sente sozinho. Está cercado de pessoas na igreja,
mas sente que poucos realmente entendem o que se passa em seu coração. Participa de reuniões familiares, mas percebe que está em uma frequência espiritual diferente da maioria. Essa solidão não é sinal de fracasso, é sinal de crescimento. O profeta Elias experimentou isso de forma intensa. Ele estava fugindo da rainha Jezabel, se sentindo completamente sozinho, achando que era o único que ainda servia ao Deus verdadeiro. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, Elias clama: "Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida." Você já se sentiu assim? Como se fosse o único que leva Deus a sério, como se ninguém mais se importasse com santidade, com verdade, com integridade. Essa é a experiência de quem tem discernimento aguçado. Mas preste atenção na resposta de Deus para Elias. O Senhor revelou que havia 7.000 em Israel que não haviam dobrado seus joelhos a Baal. Elias não estava tão sozinho quanto pensava. Da mesma forma, você não está tão sozinho quanto parece. Existem outros servos de Deus que também desenvolveram discernimento, que também pagam o preço da solidão, que também escolheram a comunhão com Deus acima da aprovação das pessoas. Talvez você ainda não os tenha encontrado, mas eles existem. E mais importante que isso, Deus está com você de uma maneira que as multidões nunca experimentarão. Porque veja bem, enquanto muitos buscam popularidade, você está buscando santidade. Enquanto multidões desejam agradar pessoas, você está aprendendo a agradar a Deus. Enquanto tantos constroem impérios de seguidores, você está edificando um altar de intimidade com o Altíssimo. E isso, meu querido irmão, minha querida irmã, isso tem um valor eterno que nenhuma quantidade de amigos nas redes sociais ou seguidores em igrejas pode substituir. O discernimento afasta pessoas, porque ele cria um padrão diferente para a sua vida. Você não aceita mais qualquer tipo de ensino só porque vem de um púlpito. Não acredita mais em qualquer revelação só porque alguém diz que veio de Deus. Não participa mais de qualquer movimento só porque está na moda entre os cristãos. Você passou a filtrar tudo pela palavra de Deus, a testar os espíritos como a Bíblia nos ordena em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não acrediteis em qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Essa postura de testar, de questionar, de buscar confirmação bíblica para tudo, incomoda muitas pessoas. Há líderes que querem seguidores cegos, não discípulos pensantes. Há movimentos que exigem aceitação incondicional, não exame cuidadoso. Há ensinos que dependem de emoção manipulada, não de verdade bíblica sólida. E quando você desenvolve discernimento, você se torna uma ameaça para todo esse sistema religioso que prospera na ignorância espiritual das pessoas. Por isso você será rotulado, chamado de crítico, de religioso demais, de frio espiritualmente. Dirão que você perdeu o primeiro amor, que está amarrado pela letra que mata, que precisa ser mais livre no espírito. Mas você sabe a verdade. Você não está sendo crítico, está sendo criterioso. Não está frio, está sendo cauteloso. Não perdeu o primeiro amor, na verdade está amando a Deus de maneira mais profunda e verdadeira do que nunca. E esse amor profundo por Deus naturalmente cria distância entre você e aqueles que amam mais as bênçãos do que o abençoador, que buscam mais os dons do que o doador, que desejam mais os milagres do que o Deus dos milagres. Você percebe essa diferença de motivação nas pessoas, e isso faz com que você não se encaixe mais em certos círculos religiosos. Mas olhe para Jesus. Ele tinha discernimento perfeito, conhecia o que havia no coração de cada pessoa. Em João capítulo 2, versículos 24 e 25, está escrito: Jesus, porém, não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus não se entregava totalmente às pessoas, porque conhecia o coração delas. E quantos estavam realmente próximos de Jesus? Poucos, 12 discípulos, e mesmo entre esses havia um traidor.
Se o próprio Jesus experimentou solidão por causa de seu discernimento perfeito, por que acharíamos que seria diferente conosco? O discípulo não é maior que o mestre. Se ele foi incompreendido, seremos também. Se ele foi rejeitado pelos religiosos de sua época, não devemos nos surpreender quando formos rejeitados pelos religiosos de nosso tempo. Agora quero que você compreenda o outro lado dessa moeda. Sim, o discernimento afasta pessoas, mas ao mesmo tempo, ele aproxima você de Deus de uma maneira que poucos experimentam. Cada pessoa que se afasta por não compreender sua sensibilidade espiritual cria um espaço vazio que somente a presença de Deus pode preencher. E quando o Senhor preenche esse espaço, algo extraordinário acontece. Você descobre uma comunhão tão profunda, tão real, tão transformadora, que percebe que valeu a pena perder 100 amizades superficiais para ganhar essa intimidade com o Eterno. Pense no apóstolo Paulo. Ele teve que abandonar sua posição de prestígio entre os fariseus, sua reputação impecável, seus relacionamentos com os líderes religiosos mais respeitados de sua época. Em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, ele declara: "Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor." Paulo trocou tudo pelo conhecimento profundo de Cristo. Esse conhecimento profundo não vem através de multidões ao seu redor, vem através de momentos íntimos com Deus, onde apenas você e Ele estão presentes. Vem através de madrugadas em oração, onde não há plateia para impressionar. Vem através de lágrimas derramadas em secreto, onde ninguém aplaude sua espiritualidade. Vem através de escolhas difíceis que apenas Deus testemunha, onde não há reconhecimento humano. O discernimento aguçado leva você para esse lugar secreto com Deus. Porque quando você percebe a superficialidade das relações humanas, quando identifica a falsidade presente, até mesmo em ambientes religiosos, quando enxerga através das máscaras que as pessoas usam, você naturalmente busca refúgio naquele que é verdadeiro, naquele que não usa máscaras, naquele cuja essência é amor e verdade absolutos. É nesse lugar de intimidade que Deus começa a revelar mistérios que Ele não compartilha com as multidões. Jesus mesmo disse em João capítulo 15, versículo 15: "Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer." Amigos de Deus recebem revelações que servos comuns não recebem. E para ser amigo de Deus, você precisa de discernimento para reconhecer sua voz em meio a tantas vozes que clamam por sua atenção. Perceba como isso funciona na prática. Quando você se afasta de conversas vazias, sobra tempo para conversar com Deus. Quando você deixa de frequentar eventos religiosos apenas por obrigação social, sobra espaço na sua agenda para encontros genuínos com o Espírito Santo. Quando você renuncia a amizades que drenam sua energia espiritual, você recupera forças para investir no relacionamento que realmente importa, seu relacionamento com o Pai Celestial. Cada não que você diz para o mundo é um sim que você diz para Deus. Cada porta que se fecha em relacionamentos humanos é uma janela que se abre para dimensões espirituais mais profundas. Cada pessoa que se afasta porque não compreende seu discernimento libera você para se aproximar ainda mais de aquele que compreende perfeitamente tudo sobre você. E aqui está algo maravilhoso. Deus não apenas compreende seu discernimento, Ele foi quem lhe deu esse dom. Ele sabe exatamente o que você está enfrentando. Conhece cada lágrima que você derramou por causa da solidão. Vê cada momento em que você se sentiu incompreendido. Testemunha cada vez que você escolheu sua aprovação acima da aceitação das pessoas. E Ele está preparando recompensas eternas para você, que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente imaginou. A palavra nos assegura em Salmos 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você percebe? Intimidade com Deus não é para todo mundo. É para aqueles que o temem, que o reverenciam, que levam a sério seu chamado para a santidade. O discernimento é parte dessa jornada de reverência e santidade.
Quando você desenvolve discernimento espiritual, sua oração muda completamente. Você não ora mais de forma mecânica, repetindo fórmulas decoradas. Você não busca mais a Deus apenas quando precisa de algo. Sua oração se torna um diálogo real, uma conversa íntima onde você compartilha seus medos, suas dúvidas, suas lutas, e também ouve a voz suave do Espírito Santo respondendo, orientando, confortando. Essa comunhão profunda com Deus transforma sua maneira de ler a Bíblia. As Escrituras deixam de ser apenas um livro religioso para se tornar uma carta de amor pessoal do Pai para você. Você começa a perceber que cada versículo tem uma mensagem específica para a sua situação atual. Cada história bíblica passa a ser um espelho, onde você enxerga suas próprias batalhas, vitórias e derrotas. Cada promessa se torna viva e real no seu coração. Essa é a beleza do discernimento. Ele aprofunda sua experiência com Deus de tal forma que você não precisa mais de validação humana para sua fé. Você não depende mais de emoções geradas em cultos para se sentir espiritualmente vivo. Não precisa mais de testemunhos mirabolantes de outras pessoas para acreditar no poder de Deus. Você tem seu próprio testemunho, sua própria história com o Senhor, suas próprias experiências que ninguém pode negar ou tirar de você. Há um segredo aqui que muitos desconhecem. Quanto mais você se afasta de relacionamentos superficiais, mais você atrai relacionamentos profundos. Não estou dizendo que você ficará eternamente sozinho. Estou dizendo que Deus trará para a sua vida pessoas que estão na mesma frequência espiritual que você. Pessoas que também pagaram o preço do discernimento. Pessoas que também escolheram a comunhão com Deus acima da popularidade. Essas amizades genuínas, quando surgem, são totalmente diferentes das antigas. São relacionamentos onde vocês não precisam fingir, não precisam usar máscaras, não precisam competir espiritualmente. São conexões onde há transparência, vulnerabilidade, crescimento mútuo. São pessoas que choram com você nas suas lutas e celebram genuinamente suas vitórias. São companheiros de jornada que entendem o preço do discernimento porque também estão pagando esse preço. Davi tinha Jonatas, Ruth tinha Noemi, Paulo tinha Timóteo, Eliseu tinha Elias. Veja que os grandes servos de Deus não tinham multidões de amigos íntimos, mas tinham algumas poucas conexões profundas e verdadeiras. E essas poucas conexões eram suficientes porque eram fundamentadas em propósito divino, não em interesses pessoais ou conveniência social. Mas mesmo que essas amizades profundas demorem a surgir, mesmo que você passe por temporadas de intensa solidão, você tem algo que compensa tudo: a presença manifesta de Deus em sua vida. Em Salmos 16, versículo 11, Davi proclama: Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Perceba, plenitude de alegria não está em ter muitos amigos, não está em ser popular, não está em ser aceito pela maioria. Está na presença de Deus. Essa presença é tão real, tão poderosa, tão satisfatória, que você chega a um ponto onde prefere estar sozinho com Deus do que acompanhado de pessoas que não agregam valor espiritual à sua vida. Você escolhe 1 hora de intimidade genuína com o Pai Celestial, ao invés de horas de conversas vazias com pessoas superficiais. Você valoriza um momento de revelação divina mais do que dias inteiros de entretenimento religioso. E é nesse processo que algo sobrenatural acontece. Você se torna parecido com Jesus, porque Jesus viveu exatamente assim. Ele frequentemente se afastava das multidões para estar a sós com o Pai. Em Lucas, capítulo 5, versículo 16, lemos: Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus, mesmo sendo perfeito, mesmo tendo o Espírito Santo sem medida, buscava constantemente esses momentos de solidão com Deus. Se Jesus, sendo Deus em carne, precisava desses momentos de solitude com o Pai, quanto mais nós precisamos. O discernimento nos leva para esse mesmo lugar que Jesus frequentava, o lugar secreto da comunhão. E é nesse lugar que você descobre tesouros espirituais que nenhuma quantidade de atividades religiosas ou conexões sociais poderia lhe proporcionar.
quero que você entenda algo essencial. O discernimento não é um fim em si mesmo, é um meio. É uma ferramenta que Deus usa para moldar você, para purificar você, para prepará-lo para o propósito específico que Ele tem para a sua vida. Cada vez que você discerne algo errado e se afasta, Deus está trabalhando em você uma sensibilidade espiritual cada vez maior. Cada vez que você escolhe a verdade acima da popularidade, o Espírito Santo está fortalecendo o seu caráter. Esse processo de formação é doloroso, não vou mentir para você. Há momentos em que você questionará se vale a pena. Haverá noites em que a solidão pesará tanto que você será tentado a voltar para os relacionamentos superficiais apenas para não se sentir sozinho. Haverá dias em que você invejará aqueles que parecem felizes na superficialidade, que não carregam o peso de enxergar além das aparências. Mas eu preciso te dizer, resista a essa tentação, não volte atrás. O que Deus está fazendo em você é valioso demais para ser trocado por conforto temporário. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, Paulo nos ensina: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Veja que Paulo não disse para apenas suportar as tribulações, mas para se gloriar nelas. Por quê? Porque ele entendia que cada dificuldade estava produzindo algo precioso em seu caráter. Da mesma forma, cada momento de solidão que você enfrenta por causa do seu discernimento está produzindo em você uma perseverança que poucos possuem, uma experiência com Deus que poucos conhecem, uma esperança que não decepciona. Essa jornada também desenvolve em você uma autoridade espiritual diferenciada. Não autoridade no sentido de poder sobre outras pessoas, mas autoridade no sentido de conhecer profundamente a Deus e sua palavra. Quando você fala sobre Deus, não está repetindo o que ouviu de terceiros, está compartilhando o que experimentou pessoalmente. Quando você ora por alguém, suas orações têm peso porque vêm de um lugar de intimidade real com o trono da graça. As pessoas podem não entender seu processo, mas não podem negar os frutos em sua vida. Há uma diferença clara entre alguém que apenas frequenta a igreja e alguém que vive em comunhão constante com Deus. Há uma luz diferente no olhar, uma paz que transcende as circunstâncias, uma sabedoria que não vem de livros, mas da presença divina, uma firmeza que não se abala com as tempestades da vida. O profeta Daniel é um exemplo perfeito disso. Ele estava em terra estrangeira, cercado de idolatria e paganismo, mas mantinha sua comunhão com Deus 3 vezes ao dia. Em Daniel capítulo 6, versículo 10, lemos: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Perceba que Daniel não esperava estar em condições perfeitas para buscar a Deus. Ele não precisava de uma igreja cheia, de uma banda de louvor animada, de uma atmosfera emocionalmente carregada. Ele tinha seu quarto, suas janelas abertas e seu coração voltado para Deus. E essa consistência na busca por Deus, mesmo quando estava sozinho, foi o que lhe deu discernimento para interpretar sonhos, sabedoria para aconselhar reis e coragem para enfrentar a cova dos leões. Você quer esse nível de intimidade com Deus? Então precisa aceitar que o caminho passa pela solidão escolhida, pelo afastamento necessário, pelo discernimento que separa. Não há atalhos nessa jornada. Não existe intimidade com Deus em atacado. Não há como terceirizar seu relacionamento com o Pai Celestial. É uma construção pessoal, individual, diária. E quanto mais você constrói essa intimidade, mais seu discernimento se apura. É um ciclo virtuoso. O discernimento leva você para mais perto de Deus, e a proximidade com Deus aumenta seu discernimento. Você começa a perceber coisas no mundo espiritual que antes estavam ocultas. Começa a entender estratégias do inimigo antes mesmo dele as executar. Começa a identificar armadilhas antes de cair nelas.
Isso não significa que você se tornará perfeito ou imune a erros. Significa que você terá uma sensibilidade espiritual que funcionará como um sistema de alerta antecipado. Você sentirá um desconforto no espírito quando algo não está certo, mesmo que não consiga explicar racionalmente o motivo. Terá paz em situações que deveriam ser assustadoras, porque percebe a mão de Deus operando. Sentirá inquietação em ambientes que parecem seguros, porque seu espírito detecta perigo oculto. Essa sensibilidade aguçada é fruto da comunhão constante com Deus. Em João capítulo 10, versículo 27, Jesus declara: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Perceba que Jesus não disse que suas ovelhas ouvem apenas em momentos específicos de oração. Elas ouvem sua voz continuamente, porque mantêm uma conexão constante com Ele. E para manter essa conexão, você precisa eliminar o ruído ao seu redor, incluindo relacionamentos que atrapalham mais do que ajudam. Há pessoas que drenam sua sensibilidade espiritual. Você sai de uma conversa com elas se sentindo espiritualmente vazio, mentalmente cansado, emocionalmente exausto. Não necessariamente porque sejam pessoas más, mas porque não estão na mesma frequência espiritual que você. E quando seu discernimento está ativo, você percebe isso claramente e faz escolhas sábias sobre com quem investir seu tempo e energia. Alguns podem chamar isso de seletividade ou exclusividade, mas a verdade é que você está apenas sendo o mordomo fiel do tempo e da vida que Deus lhe deu. Você tem uma missão específica, um chamado único, e não pode desperdiçar seus recursos com pessoas e situações que não contribuem para o cumprimento desse propósito divino. Isso não é arrogância, é sabedoria. Não é rejeição às pessoas, é alinhamento com o plano de Deus. E aqui está algo que você precisa saber. Nem todos vão entender suas escolhas, e tudo bem. Você não precisa da aprovação de ninguém para obedecer a Deus. Não precisa explicar para cada pessoa por que você se afastou, por que não participa mais de certas atividades, por que suas prioridades mudaram. Sua única obrigação é ser fiel àquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa fidelidade custará amizades, custará relacionamentos familiares harmoniosos, custará oportunidades que outros considerariam valiosas, mas o que você ganha em troca não tem preço. Uma comunhão com Deus tão profunda que sustenta você nos vales mais escuros. Uma paz que excede todo o entendimento mesmo em meio ao caos. Uma alegria que não depende de circunstâncias externas. Uma esperança que permanece firme mesmo quando tudo ao redor desmorona. Pense em José no Egito. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, caluniado pela esposa de Potifar, esquecido na prisão. Tudo porque tinha sonhos que o diferenciavam, discernimento que o separava, propósito que o destacava. Mas no final, foi exatamente esse processo doloroso de isolamento e rejeição que o preparou para salvar nações inteiras da fome. Gênesis capítulo 50, versículo 20, registra suas palavras aos irmãos. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus está fazendo o mesmo com você. Cada afastamento que parece uma perda está sendo transformado em ganho eterno. Cada pessoa que se distancia está abrindo espaço para que Deus opere de maneira mais profunda em sua vida. Cada momento de solidão está sendo usado para moldar você à imagem de Cristo. E no tempo certo, você verá o propósito maior por trás de toda essa jornada. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem. Quero agradecer de coração por você ter dedicado seu tempo para ouvir esta palavra. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários como Deus tem trabalhado o discernimento em sua vida. Sua experiência pode abençoar outros que estão passando pelo mesmo processo. E se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com o Senhor, preparamos o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Você encontrará o link no primeiro comentário fixado. Esse material será uma bênção para a sua jornada espiritual. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que o Senhor abençoe sua vida ricamente.
Até breve.